Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então, bora lá. Pessoal, esse é um exercício que ele só tá pedindo para quê? Para acertar os coeficientes, tá bom? Então, nós temos a equação, a gente vai ter que fazer o balanceamento por NOx, tá bom? Nesse caso aqui, nessa equação, a gente já sabe 2 NOx, né? Por padrão, por regra, tabelado, que é o oxigênio, que vale menos 2. Por quê? Porque eu não tenho nenhum peróxido, nem superóxido, nenhum oxigênio reagido com flúor. Então, o NOx dele valerá menos 2. E o hidrogênio, que vale mais 1. Ele não é hidreto, então ele não vai valer menos 1. Então, oxigênio menos 2 e hidrogênio mais 1. Então, vamos fazer todos aqueles que a gente já conhece, que é tudo padrão. Então, aqui o oxigênio, pessoal, ele tem quanto? Ó, menos 2. Quando eu subo, lembrem-se, quando eu coloco aqui embaixo, é sempre o NOx do elemento. Então, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Embaixo, o NOx do elemento. Em cima, é o NOx total da quantidade desses elementos, tá bom? Então, nós temos oxigênio aqui, ó. Nesse caso aqui, o hidrogênio ele vai valer mais 1, porque é a presença de ácido, né? Então, nós temos o cátion H+. Nesse caso da água aqui, a gente não precisa nem dizer, certo? A gente não precisa nem falar aqui em relação. Então, ó, mais 1, mais 2, oxigênio vale menos 2 e aqui menos 2, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai achar que é um hidreto, mas não é. O arsênio, tá? Nesse caso, ele tem uma tendência de ganhar elétrons do que o hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele valerá quanto aqui? Ele vai continuar valendo mais 1, tá? Então, ó, mais 1 vezes 3, no total mais 3, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, deixa aí nos comentários, tá? Que assim que eu visualizar eu já tiro. Mas nesse caso ele não é hidreto, tá bom? Porque o arsênio ele tem uma maior tendência de ganhar os elétrons, tá bom? Então vamos lá. Então sobrou o quê? 2 elementos pra gente descobrir, que é o próprio arsênio, como a gente está falando, e o zinco, tá? O zinco, nesse caso, tá, pessoal? Tá vendo que ele aqui não tem carga e aqui ele tem carga? Aqui ele é uma substância simples, aqui ele é um cátion, tá bom? Então vamos analisar o arsênio aqui primeiro, como a gente já tá vendo. O arsênio, tá vendo, ó? Ele tem uma carga aqui menos 3, certo? Ele tem uma carga menos 3 aqui. Ele tendo uma carga menos 3, eu já tenho menos 8 de total de oxigênio. Quanto que eu preciso para zerar? Para zerar não, para ficar menos 3, desculpa. Eu não preciso de mais 5. Porque, ó, mais 5 menos 8, menos 3, bateu. Tá em ordem, tá bom? Fechou. É isso aí que a gente precisa. Tá legal? Lembre-se, aqui acima a gente tem quantos? A gente tem um NOx total. Total do arsênio. Quando a gente desce, a gente faz o quê? A gente divide pela quantidade de arsênio que nós temos. Nós temos apenas um, então ele está partindo, ó. Cada arsênio tem o NOx de mais 5, tá bom? Enquanto o zinco aqui, pessoal, ele é 0. Mas por que 0? Tá vendo que ele não tem nenhuma carga? Ele não tem nenhuma carga e tá sozinho. Então ele é considerado o quê? Uma substância simples. E toda substância simples, o NOx dela é 0. Tá bom? Aqui no zinco 2+, nós temos, né? Aí vai ser referente à carga dele, que é 2+. Então, o NOx dele fica mais 2. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando tem carga, opa, é aquela quantidade. Aqui nós temos 2 elementos, um ânion, né? Então, a gente tem que fazer a somatória para dar a quantidade da carga, tá bom? E o arsênio aqui, pessoal, ele vai para quanto? Ele vai para zerar aqui, ele precisa de menos 3. Ou seja, aqui ele vai ter menos 3 quando a gente divide. Tá certo? Então, ó,
Menos 3 para zerar, porque não tem carga. Quando a gente desce, a gente divide. Então, ó, menos 3 dividido por 1, menos 3. Tá bom? Então, nós temos exatamente isso. Então, vamos lá. Como a gente já descobriu os elementos que sofreram variação, vamos para a análise. O arsênio, ó, ele foi de mais 5 para quanto? Para menos 3. Então, ó, o meu número, ele aumentou ou diminuiu? Ele foi de mais 5 para menos 3. Então, diminuiu, e diminuiu bastante, né? Se ele diminuiu, rima, né? Diminuiu, reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução. Ele é o nosso agente oxidante. Ele faz o outro reduzir. Tá certo? E aqui, nós temos, ó, 0. O zinco, ele partiu de 0 para mais 2. Olha lá. Tá? Tá vendo que aumentou o número de 0 para mais 2? Aumentou. Então, ele oxidou. Ou seja, ele sofreu um processo de oxidação. E é o nosso agente redutor. Ou seja, ele perde elétrons para o outro ganhar. Os agentes são sempre ao contrário, tá, pessoal? Então, redução, agente oxidante. Oxidação, agente redutor. Então, nós já descobrimos quem reduziu, quem oxidou. E agora a gente vai verificar a variação dessa redução e oxidação. O arsênio, ele partiu de mais 5 para menos 3. Quanto que ele variou? Variou 8. Ele variou 8. Lembre-se, a gente vai multiplicar pela maior incidência dele. Onde nós temos a maior quantidade, né, de arsênio? Nessa substância ou nessa substância? Tanto faz. Ambas as substâncias nós temos uma. Então a gente vai multiplicar por 1. Então vai dar 8 vezes 1 vai dar ele mesmo, tá bom? Aqui no caso, pessoal, então a gente não precisa nos preocupar por multiplicar por 1, porque vai ser o mesmo número. Só que o zinco, ó, ele variou de quanto? De 0 para 2. Variou quanto, então? 2. E quantos zincos eu tenho em cada substância? Ó, espécie. Aqui eu tenho uma substância simples, aqui eu tenho um cátion. Eu não tenho um zinco aqui e um zinco aqui. Lembrando que esse 2 mais é carga, tá? Não é quantidade. Tá vendo que variou 2? Nós conseguimos simplificar ele. Conseguimos. Lembrando que a gente não multiplica esse 2, porque eu só tenho um zinco, tá bom? Nós conseguimos simplificar variação aqui, ó, coeficiente 8 e 2? Conseguimos. Então, simplifica. 2 dividido por 2 vai me dar 1. Enquanto 8 dividido por 2, eu vou ter 4. Ou seja, esses coeficientes que nós achamos, a gente vai trocar, vai inverter. A variação do arsênio vai na frente do zinco e a variação do zinco vai na frente do arsênio. Então, vamos lá. Do arsênio é 4. Onde que eu vou colocar 4? Na frente de qual zinco? Desse zinco ou desse zinco? Tanto faz. Por que tanto faz? Porque eu tenho um zinco aqui e um zinco aqui. Então, não importa. A gente pode colocar o 4 aqui, que a gente vai acabar balanceando ele de qualquer jeito, porque a gente já coloca nos dois. Tá? Lembrando, se eu tivesse 2 zincos aqui, esse 4 obrigatoriamente tinha que ser aqui na frente. Tá legal? Agora vamos analisar o arsênio. O arsênio, eu tenho apenas um, não tenho? Ó, o coeficiente do arsênio não é 1? Então a gente vai lá, ó. Desculpa, o coeficiente do zinco. Vou colocar na frente do arsênio. 1. Obrigatoriamente eu vou ter que colocar 1 aqui, ó. Porque eu já balanceio tanto o arsênio quanto o zinco. Agora só nos resta o quê? Aqui, hidrogênio e oxigênio. Lembrem-se, tá? Lembrem-se, é muito importante a gente lembrar. A gente pode ver que a gente está vindo aqui, a regra de balanceamento é qual? Último elemento, oxigênio, penúltimo, hidrogênio, antepenúltimo, qualquer outro, tá legal? Nesse caso aqui, ó, a gente já tem o oxigênio balanceado. Aqui. Não temos? E não temos mais nada no reagente de oxigênio, só aqui, nesse ânion. Arseniato, vamos dizer assim. Tá vendo?
somente aqui. Então, nesse caso, a gente pode balancear também o oxigênio primeiro. Tá? Então, ó, eu tenho 4 oxigênios aqui, eu tenho que ter quantos oxigênios aqui? 4. Então, qual o número que eu vou colocar aqui na frente da água? 4. Então, ó, porque 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Bateu. Agora, nos produtos, eu tenho o quê? Eu tenho os hidrogênios balanceados. Agora ficou super fácil, tá bom? Então, quanto de ácido vai aqui, ó? Então, nós temos, ó, 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Mais 3, 8 mais 3 me dá quanto? 11. Então, a gente vai precisar de 11 cátions. Então, acertamos aí os coeficientes. Tá legal? Acho que trazendo assim grande, né, a gente consegue enxergar até melhor, né? Do que ficar reescrevendo. A gente coloca, aí fica bem mais fácil a visualização e a gente consegue verificar o balanceamento. Tá legal, pessoal? É um exercício de íons, né, de cátions. Sempre demanda, né, um pouquinho de tempo. Não tem pra onde fugir em relação a isso. Porque a gente tem que ir fazendo até dar tudo certo. Tá bom? Então, sem mais delongas, tá com dúvida? Coloca aí nos comentários, pessoal. É importante, tá? Que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. Isso engaja o vídeo, que é muito bom. Então, falando em engajamento, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários. Hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Tá bom? E claro que eu tenho só a agradecer todo o carinho, todo o apoio de vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando. É muito, mas muito importante isso. Tá legal? Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, pessoal, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E a gente tá ralando aqui, ó, pra postar bastante vídeo pra vocês. E ajuda a comunidade exatamente a crescer imensamente. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!